Gente, começando então, o Odair já pôs aí para rodar, a paz, boa noite a todos. Vamos começar a lição nova, tá? Aula 12, maledicência, esse é o tema dessa noite. Samuel, ora por nós aí, por favor. Amém. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esse privilégio que o Senhor está nos dando. É que nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, nosso texto aqui, vamos abrir Tiago capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 11 e 12, depois o capítulo 5, versículo 9. Eu pus aqui na lousa só maledicência, mas o tema aí é a maledicência é condenada, né? Na revista, tá? Reprovada por Deus. Tiago capítulo 4, versos 11 e 12 e o 5, 9. Quer ler? Pode ler. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não se queixe um dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Isso. Aí na revista tem um versículo chave que está em Provérbios, está aí na revista, Provérbios 16, 28. Que diz assim: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Esse é o texto base aqui e esse é o texto que vai aparecer bastante na revista, certo? E aí, gente? Está associado à questão de controlar a língua também, né? Que a gente já viu, né? No próprio livro de Tiago. Mas vamos na revista aí para a gente começar a conversar sobre esse assunto aí, sobre a maledicência. Eu até não tinha percebido quando eu preparei a aula, mas depois que eu vi, né? A questão do própria palavra maledicência, né? Começa com mal, né? É algo que é mal aos olhos de Deus. Que tem a ver muitas vezes com maldade, com calúnia, né, a gente vai ver aqui com fofoca e outras coisas mais, tá? Então vamos na revista. O texto é claro, né? O texto que a Elisângela leu, mais claro e impossível. E o cuidado aqui com esse pecado é que a gente costuma, assim, dar alguma justificativa por falar mal da pessoa, de outros, né? A gente racionaliza, né? A gente conta uma história para nós mesmos para dizer, não, eu não falei mal, eu estava alertando, eu estava isso, aquilo, nós damos algumas desculpas e o autor da revista vai falar sobre o quê? Que para nós esse é um pecadinho. Na Bíblia pecado é pecado, não tem pecado maior ou pecado menor, mas esse é um tipo de pecado que todo mundo comete e a gente não dá muita importância. Todo mundo fala, tal, né? Mas é algo aos olhos de Deus que a gente vai ver aqui que é condenado. Como diz a revista, é pecado e precisa de arrependimento como qualquer outro pecado, né? De mudança. Mas vamos lá, vamos na Bíblia então. Na Bíblia não, na revista. É que começa aí o texto, né? Na Bíblia. Lê aí pra gente, a introdução. Na Bíblia não está escrita a palavra pecado no negativo ou no punitivo. Ela traz somente o termo pecado. Mas nós temos uma lista de pecadinhos, considerando menos graves, e uma lista de pecadões, considerando mais graves, como adultério, assassinato, prostituição, etc. Certamente na nossa lista de pecadinhos temos a famosa e familiar maledicência. Muitas vezes toleramos alguém falando mal do irmão e até nos associamos a uma leve crítica ao defeito do próximo. Não é raro nos corredores da igreja ouvirmos irmãos falando mal uns dos outros. Muitas vezes, por considerar a maledicência menos grave, nos damos o direito de falar mal de alguém.
a maledicência é tão discreta que às vezes até vem disfarçada de correção e preocupação com o caráter do outro. Para detectar as necessidades de mudança no caráter dele, somos levados a revelar as áreas menos nobres e fracas de algum irmão. Veremos que a maledicência é explicitamente condenada por trazer consigo outros pecados que funcionam como suas raízes. Isso, então o autor vai dizer que essa praga aqui é alimentada por outros pecados que vão dar consistência a esse pecado aqui. Então a maledicência ela acaba se abrindo para outras questões, né, que alimentam a maledicência, certo? Então um exemplo, inveja, porque às vezes a gente tem inveja de alguém, a gente fala mal da pessoa. Isso é um exemplo, tá? Então tem outros irmãozinhos, outros parentes que caminham junto com a maledicência. Só que eu achei interessante o jeito que o autor começa a lição, porque ele está mostrando isso, que é uma prática disseminada, inclusive nos corredores da igreja, e que ninguém muitas vezes dá muita bola, porque a gente olha como um pecado menor, e aos olhos de Deus não é um pecado menor, é pecado como qualquer outro, e a gente tem que sondar o coração, né, e viver em santidade também nessa área. É difícil isso aqui, não é? Não é um pecado muito comum? É muito comum. A gente comete e é muito discreto, é muito sutil, né? Muito comum e que pode causar muitos danos, né? Exatamente. Pode causar. Já causou e pode causar, verdade. A pessoa fala e o outro vai falando, né? A coisa vai se espalhando, é que nem você colocar jogar ali uma brasinha numa floresta e aquilo vai pegar fogo, às vezes na floresta inteira, né? Vai causar um dano, um prejuízo enorme. Pastor, é uma questão isso daí, as duas palavras estavam maledicência e maldizente, difamador. Os textos que a gente leu, está falando isso, o difamador e o maldizente. Existem situações que é falar uma realidade da pessoa. E o imaturo pode falar, você está falando mal, mas é uma realidade, não é mal, é uma verdade. Olha, se tem uma pessoa que é assim, ela dentro da igreja, ela dá trabalho, ela é aquele tipo de gente que separa os irmãos. E você conversar com alguém e falar, olha, esse irmão, ele é problemático, afasta dele, né? Não é uma pessoa boa para você andar. Uma pessoa imatura vai falar, pô, você está falando mal do irmão. Isso não é falar mal, é? Então, você já foi lá para o fim da lição. Mas essa é a pergunta-chave. Por quê? Em tudo, a revista o tempo todo vai falar que a maledicência é pecado. Inteirinho, em qualquer situação, dá a entender a revista que, seja lá qual for a situação, você esteja certo ou errado, o irmão tem o defeito mesmo ou não, é pecado falar mal do irmão. Ponto. Aí, em que situações que a gente tem que dar nome às coisas porque você não vai pegar e não discernir nada, não julgar nenhuma situação. Então a gente vai tentar também separar isso, né, o joio do trigo, vamos dizer assim, porque existem situações que você tem que dar nome para os boi. Biblicamente falando, aparecem situações assim, principalmente em questões de disciplina, em que a pessoa está fazendo algo contra a igreja, contra o reino de Deus, e precisa de uma correção. Aí você vai ter que falar, o irmão lá, tem que dar nome, né? Então, eu, assim, dos textos que eu fui estudando, essa palavra está muito associada também à calúnia, à difamação. Aí já tem uma conotação que eu estou, às vezes até inventando algo, criando uma má fama da pessoa, sem que aquilo realmente seja ou verdade, ou eu não consigo julgar com a profundidade que Deus julga para eu dar um diagnóstico. Então nós temos limitações. Para entender o contexto da pessoa, a complexidade do outro, a gente não consegue atingir áreas que às vezes a pessoa, sei lá, está sendo, um exemplo, estressada em alguma situação, mas aí a gente, sei lá, espalha para todo mundo que essa pessoa é nervosa, é irada, mas a gente não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, o que está levando ela àquilo, né? Então, nesse sentido, a gente tem que ter um cuidado, né, para não fazer uma má fama dos outros, principalmente quando a pessoa também não pode se defender.
Então isso é um problema também, quando a pessoa não está perto e ela não há uma confrontação olho no olho, talvez com testemunhas, aí é mais complicado, porque aí você está espalhando algo e... então a gente vai ver isso. E aí como que fica? Todo mundo vai ter uma imagem daquela pessoa, pode até ser que seja verdade, só que aí é muito fina essa linha, né? Até onde eu posso falar e até onde eu estou passando essa linha, eu estou agindo como juiz e não como alguém que... Porque você viu que o texto de Tiago fala que só tem um que é o juiz, é Deus. O texto de Tiago fala para a gente não se queixar uns dos outros, fala também para a gente não falar mal uns dos outros, não é? Então assim, os textos são claros. Agora a gente vai tentar depois, mais para o final, ver em que situações que a gente deve falar e dar nome, porque os pecados também têm nome, os comportamentos errados têm nome, e a Bíblia também fala, por exemplo, de disciplina, que deve acontecer uma disciplina dentro da igreja também quando existem pecados, né? Por exemplo, Paulo fala que se um presbítero está andando em pecado, que ele deveria ser disciplinado, chamado a atenção de púlpito, em público, para que ele tema a Deus e que para todo mundo venha temer a Deus. Então isso é forte. Você imagina que um pastor falando assim, o presbítero tal, é o irmão tal, que tem feito isso na igreja, você está sendo corrigido aqui publicamente. Assim, tem igreja que faz. Então a gente procura ir no tete a tete, mas quando chega nesse ponto de ser público, não está fora da Bíblia. Se chegou nesse nível, é porque às vezes a pessoa já foi admoestada, já foi corrigida no particular, já teve testemunha, já sofreu alguma disciplina e a pessoa continua ainda, né? Então, por exemplo, eu já ouvi um testemunho de um pastor que ele disse que tinha um diácono que o tempo todo na igreja esse diácono ficava, porque eu não concordo, porque o pastor está errado, porque isso, sempre falando mal das decisões do pastor. Um dia, do nada, o pastor falou, diácono tal, vem aqui na frente. Aí o irmão, né, não sabia o que estava acontecendo, subiu lá no púlpito. Aí o pastor falou, a partir de hoje, irmãos, o diácono aqui é o pastor da igreja, a partir de hoje, porque ele sabe como fazer as coisas. Ele vive para os cantos aí falando mal, de que todas as decisões do pastor estão erradas, então a partir de hoje está a chave da igreja aqui, a partir de hoje o irmão é o pastor da igreja. Com aquele silêncio na igreja. Aí o diácono começou a chorar, lá em cima do púlpito. Começou a chorar, pediu perdão ao pastor, não sei o quê. Para ter chegado num nível desse, né? Então, o pastor estava agindo com maledicência com o diácono? Não, ele estava corrigindo o diácono. Quem estava agindo com maledicência era o diácono, que vivia espalhando confusão, né? Dúvida entre os irmãos. Então, nós vamos tentar separar um pouco isso e ver até onde é lícito e até onde não é, né? Dentro desse começo aqui, eu citei lá na aula de conflito uma frase, eu queria citar de novo, porque isso acontece muitas vezes e acaba em maledicência. Que é o quê? Tem uma frase que diz assim, quem não pode atacar o argumento, ataca o argumentador. Então tem pessoas que partem para a maledicência porque o argumento dela é fraco, ela não pode atacar o argumento do outro e ela começa a atacar então a pessoa. Ela começa a atacar o argumentador. Como? Muitas vezes falando mal da pessoa. Entendeu? Então, a maledicência tem a ver com conflito também. Onde tem maledicência vai acabar gerando algum conflito e tem a ver lá com o comecinho de Tiago lá que fala da questão do domínio da língua também. Certo? Mas vamos lá. Mas vamos tentar responder melhor, entendeu, Marcos? Mas eu entendi sua colocação, já? Os discípulos educados, na minha opinião, eles não
Ah, sim, sim. Hoje você não pode falar nada, né? Assim, corrigir nada, né? A gente não pode ter uma opinião baseada na Bíblia, porque é julgar. Isso também não é julgar, eu estou apenas acompanhando uma ideia. E eu tenho convicção daquilo lá. Você não vai me ensinar a falar disso. Você está falando Não, nós vamos ter que falar disso. Porque, por exemplo, então Jesus falou mal dos fariseus, Jesus pecou. Porque o que Jesus estava falando? Acautelai-vos do fermento dos fariseus. O fermento, era uma referência ao ensino deles. O ensino deles não é porque o ensino era errado, era porque eles ensinavam e não viviam. Então Jesus falava que eles eram falsos, hipócritas, né? Só que tem um... Oi? Não, ele está dizendo que Jesus falou, né? Jesus falou dos fariseus que eles eram hipócritas e acautelai-vos, né, do fermento dos fariseus. Então Jesus estava pecando, sendo maledicente. Então essa tensão, né, entre essa opinião que precisa ser dada, essa correção que precisa ser feita e a maledicência, é essa tensão que a gente vai tentar lidar na lição. O autor, o que eu percebi, é que ele não entra nessa seara. Ele não entra nesse assunto. O tempo todo ele vai falar que é pecado, o porquê que é pecado, o que é maledicência e pronto. Ele não vai entrar, talvez ele não entre nessas situações, por quê? Porque essas situações não sejam maledicência. Entendeu? Mas aí a gente vai ver outros exemplos na Bíblia aí. Mas vamos tentar definir bem o que é isso e o que a Bíblia condena, para depois a gente entender o que não condena, certo? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, que se eu estou vivendo nisso, ponto 1, eu estou rejeitando a Sagrada Escritura, porque se a Bíblia fala que é pecado e eu falo, não é não, e continuo falando mal de todo mundo, então eu estou me opondo à palavra de Deus, certo? Então vamos lá, a Bíblia proíbe a maledicência, ponto 1, dentro desse ponto aqui. Vamos ler aí, gente, o que está escrito aí nesse primeiro ponto? Isso. Tito, capítulo 2, versículo 3. Vamos dar uma olhada. Aqui eu grifei, por exemplo, que esse daqui é sério. Ele está dizendo aqui, ó, não importa se o que nós falamos do irmão corresponde à verdade ou não, falou mal, está falando mal, a Bíblia está proibindo de fazê-lo. Então, um exemplo, eu vi um defeito no Glauber e ele fez algo. O que a Bíblia proíbe? Não é que eu sou cego e eu não estou vendo e eu vou ignorar e fazer de conta que eu não vi. Eu acredito que o que a Bíblia está condenando é eu pegar isso, essa fraqueza dele, que eu vi, e espalhar para todo mundo. Ficar espalhando. Ao invés de, por exemplo, eu orar por ele, ou eu corrigi-lo, ou eu dar um conselho, sei lá, eu já parti para uma coisa de espalhar. Para mim isso é maledicência. Mesmo ele tendo o pecado, o erro. Isso é Deus, né? A pessoa está no erro, ela se perde mesmo. A igreja começa
você está criando uma má fama da pessoa e já dando uma sentença como se essa pessoa também não pudesse mudar, né? Agora, isso não tem nada a ver com eu chegar nele e corrigir, e disciplinar, e conversar, e alguém chamar atenção. Eu estou entendendo pelos textos da Bíblia que isso tem a ver com alguma coisa em que eu espalho isso para trazer alguma má fama e um prejuízo dessa pessoa. Há uma maldade por trás, há uma maldade, entendeu? Isso, há um mal por trás, há uma maldade. Usando ele de exemplo, né? Mas existem coisas, pastor, que é óbvio que está na maldade, ficar jogando daquilo ali. Paulo, ele cita um texto que fala assim, olha, me falaram das coisas que andam acontecendo aí. Ele fala lá de Corinto. Ele fala assim, olha, em parte eu acredito, porque assim aconteceu. Quer dizer, levar para uma pessoa e falar com uma pessoa certa, buscando acerto, não tem pecado nisso. Eu também acho que não. Agora, o que é essa questão de fazer uma rodinha, falar, daí os outros falam aquele cara lá, aquele cara. Você assim, bater um carimbo na pessoa, sabe? Estigmatizar a pessoa, marcar ela. Você marcou aquela pessoa. Agora, a Bíblia fala que a gente tem que discernir as coisas, né? A Bíblia fala sobre essas coisas. Discernir tem que ver a motivação pela qual eu estou falando e nunca se esquecer que o irmão não pode ver meu coração, mas Deus pode. E Deus sabe, por exemplo, se eu estou falando e realmente eu estou preocupada com o erro daquele irmão, ou é a que está na licença, e que está no meu coração. É por isso que a linha é fina. A linha é fina porque passa por tudo isso. É o que a gente está falando, depende da motivação, de como está sendo feito, o jeito que está sendo feito, para quem está sendo falado. Né? Aqui no dicionário fala assim, que a maledicência é o ato ou aptidão para falar mal dos outros, cuja intenção é denegrir, difamar. É por isso que aparece na Bíblia, muitas vezes não aparece a palavra maledicência, aparece a palavra caluniador ou acusador, né? Difamação. Então é uma coisa em que você vai trazer um prejuízo para a pessoa, grande, né? Agora, então a gente não fala mais nada de ninguém, de quem está pecando, de quem... Essa é a tensão que a gente está lidando aqui, né? Mas, por exemplo, um pecado que é muito cometido às vezes a gente não percebe. A gente pegar e ver uma notícia na internet, que a gente não sabe se é verdade ou não, e a gente compartilha isso, espalhar fake news. Você deu força. Então você espalhou uma fake news, alguém do lado de lá está sendo prejudicado. Até, por exemplo, falar, não é assim não, a notícia é falsa, tal. Você já mandou para frente como cristão e nem foi conferir se aquilo era verdade ou não. Ou às vezes até é. Mas você fala, por que eu vou ficar espalhando isso? Daí não vai edificar, vamos dizer, eu vou estar fazendo um desserviço, muitas vezes, né? Porque aí vai entrar os imaturos, que vão ver aquilo e ver o povo brigando, e os crentes brigando entre eles, enfim. Então, a sabedoria, né? O cuidado para quem falar, como falar, onde falar, né? Com qual motivação falar, né? E tudo mais. Por exemplo, Tito 2,3. Esse assunto tem a ver com o Salmo 1. Isso, fala para não se assentar na roda, né, dos escarnecedores. Isso, eu creio que tem a ver com o Salmo 1. Aquela coisa que você senta numa rodinha e fica todo mundo falando mal do chefe, falando mal do outro, falando mal do pastor, falando mal do irmão. Você está na roda de pessoas que estão escarnecendo, às vezes zombando, né? E assim, é uma coisa que é fácil de você cair nisso porque é gostoso. É gostoso tirar o foco de você e jogar no outro, não é? Que gostoso que é, né? Você falar do outro, dos defeitos do outro, mas aí você tira
Né? Percebe que a maledicência também tem muitas vezes esse objetivo. Você olha o defeito do outro, enfatiza o defeito do outro, às vezes é um defeito pequeno, você faz ele virar gigante e você deixa de olhar para você. Aí você se torna julgador, juiz, né? E a Bíblia diz que um só é juiz, Deus. Então, esse é o cuidado. Né? Não, vamos ler só Tito 2:3. Ele está do 1 ao 5, né? Mas o que me interessa é o versículo 3 aqui. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, e não a serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Isso, é um texto que está falando das mulheres mais velhas, ensinar as mais novas e tal, e aí aparece isso daí, ensina as mulheres a não ser caluniadoras. Não sei por que falou das mulheres, né? Não falou dos homens, né? Vocês viram, né? Mas, normalmente, não estou falando que é uma regra, mas assim, no geral, a mulher gosta mais da fofoca, do falar, do que o homem. É difícil você ver os homens, por exemplo, você vai num churrasco, que nem o nosso, dos homens, amanhã. Você vai ver os caras falando de futebol e não sei o quê, e você viu lá tal coisa. Talvez até eles falem, mas o presidente do Brasil é isso e aquilo, mas um falando do outro que não está ali, não é muito comum entre os homens. Não é muito comum. As mulheres já... Mulherada na manicure, no cabeleireiro, o negócio queima, né? Pastor, esses dias a Fernanda falou assim, mamãe, eu não gosto de fazer fofoca, eu gosto de saber a fofoca. Saber eu gosto, né? 10 anos. Não fui eu que falei, não fui eu que espalhei, mas eu gosto de ouvir, né? Foi até bom esse exemplo aí da Raquel, porque o que acontece? A maledicência sempre tem essa via de mão dupla. Então o que acontece? Tem o que está fazendo e quem fica ali gostando de ouvir. Às vezes não fala mal junto, mas está gostando de ouvir. Às vezes não está gostando, mas não corrige o outro, não repreende o outro. Então assim, quem cala, consente, ficou quieto, não falou nada. Aí às vezes a pessoa que foi aqui usou de maledicência vai falar assim, então, mas o outro lá estava junto também, não falou nada, acho que ele concorda. Aí vai te usar como álibi. Tava lá na roda. Tava na roda. Não saiu da roda, não bateu de frente, tava ali gostando. Se não estava gostando, não se posicionou, a pessoa que estava ali como pivô falando, ela vai usar teu nome. Depois ela vai falar, não, tava lá o fulano, ciclano e beltrano, tudo rindo lá, junto. O negócio, é o que a Rosila falou, depois o estrago, as consequências, elas... Parece uma coisa inocente, mas não é, né? Então, assim, a Bíblia proíbe. Nós só estamos depois tentando definir essa linha, mas a Bíblia condena a questão da maledicência. Bom, então a Bíblia proíbe. Ponto 2. O ser humano, quando ele usa disso, ele está se colocando acima da lei. Por quê? A lei proíbe. A lei foi dada por um juiz. Deus é o juiz. Então, quando eu ultrapasso a lei, é que nem se eu passar no vermelho. Eu estou me colocando acima da lei de trânsito. Não, isso daí para mim não significa nada, esse sinal vermelho. Eu passo. Né? Então é a mesma coisa, eu olho para a Bíblia, vejo que é pecado e falo, não, isso daqui é bobeira. E continuo fazendo, né? Então ele vai falar aí, desobedecer é a forma mais direta de desprezar e rejeitar a lei de Deus. Em qualquer assunto, né? Nesse também. Ao desobedecê-la, nós estamos dizendo que não concordamos com ela. Quando tomamos a liberdade de não cumprir a lei, é porque já avaliamos em nossa mente e julgamos desnecessário obedecê-la. Percebe aqui que sutilmente eu estou me colocando acima de Deus? Porque Deus é o juiz. Ele criou a lei. Na lei está dizendo que é proibido, que não é bom. E aí eu pego e ultrapasso, eu desobedeço a lei. Aí ele vai falar assim, nesse ponto deixamos de ser cumpridores e passamos a ser o seu juiz. Assim nos colocamos acima da lei e a julgamos. A distância entre a nossa posição e a do juiz
é contrastada na pergunta de Tiago. Tu, porém, quem és tu que julgas o teu próximo? Então Tiago está falando, quem é você para julgar o teu próximo? Tiago 4,12, né? Depois ele fala assim, a pergunta de Tiago é ofensiva e evidencia a realidade de que não somos capazes de ocupar tal posição. Por que a Bíblia me proíbe de eu me tornar juiz? Porque o meu juízo não é justo. Eu não consigo julgar 100% com justiça. Porque eu não conheço o coração do outro, eu não conheço os problemas que o outro está passando, eu não sei de toda a história de vida do outro. Então eu sou muito limitado no meu juízo, no meu julgamento. Por isso que ao julgar o outro e dar uma sentença, nesse sentido assim, de uma coisa que não tem mais volta, de que é isso e pronto e tal, eu estou me colocando na posição de Deus. É perigoso. Aí ele vai falar assim, essa é mais uma das perguntas retóricas da Bíblia. O que é uma pergunta retórica? Que a gente já sabe a resposta. Deus apenas está fazendo a pergunta para estimular uma reflexão, certo? Aí ele diz assim, ó, se Deus é por nós, está dando alguns outros exemplos, né, de perguntas que a gente já sabe a resposta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é a resposta dessa pergunta? Ninguém. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém, porque Deus é maior que todo mundo. Até algumas pessoas podem se colocar contra mim, mas eu estou do lado de quem é mais forte. Certo? Uma outra pergunta retórica. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica. Se Deus justificou o Marcos, salvou o Marcos, salvou ele, escolheu ele, agora ele faz parte da família de Deus, é filho de Deus. Quem intentará acusação contra ele? Se eu intentar uma acusação contra ele, no sentido de me colocar como juiz, quem vai defender ele? Quem comprou o passe dele. Quem comprou a vida dele. Aí Deus vai olhar e falar assim, peraí, o Marcos errou. Só que o Marcos é um eleito meu. É meu filho. Você está se colocando como um juiz e acusando e tentando denegrir ele. Então dá licença que eu vou defender ele. Então a Bíblia mostra também que Deus é advogado. Percebe como o negócio é meio sério nisso? Pastor, Né? sério foi quando Miriam falou mal de Moisés, né? E Moisés não estava errado? E ela quebra no mesmo instante ali dele que passou. É um negócio sério, tem que ter cuidado. Moisés escolheu uma mulher lá para casar que não era do povo de Deus, né? Julgo desigual. Aí Miriam, Arão, os dois irmãos de Moisés, começaram a falar mal de Moisés. Aí Deus falou, peraí, Moisés eu falo com ele face a face. Não era um mal tão mal. Ficou leproso, né? Então assim, percebe, a gente vai juntando todos os textos da Bíblia aí para a gente ver a seriedade, né, das coisas, o cuidado que a gente tem que ter. Aí outra pergunta retórica, qual de vós pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ninguém. Todo mundo já sabe a resposta. Ninguém pode acrescentar. Um côvado é um passo, né? Não sabemos nem do dia de amanhã, nem daqui 2 horas, não sabemos onde a gente vai estar, o que vai acontecer com a gente. Aí, Tiago pergunta, quem és tu que julga o próximo? Perceba que por trás da maledicência há um juízo. E por trás do juízo há um orgulho. Então, uma das raízes da maledicência é o orgulho. Então, eu estou cascando, falando mal do outro. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não faço essas coisas. Ele é inferior a mim. Percebe que o orgulho muitas vezes está por trás da maledicência também? É uma coisa assim, né? Eu jamais faria isso. Meu Deus. Né? Eu acho que eu contei uma ilustração uma vez aqui de um, eu não sei, uma história que contaram que tinha lá um judeu, e esse judeu, os nazistas lá, eles mataram um monte de gente da família desse cara, tudo, e aí esse cara foi no dia da execução, condenaram lá o nazista, e aí ele estava numa sala, tinha um vidro, e ele ia ver a pena de morte, né, não sei se ia dar choque elétrico no cara, ou injeção tal, e ia matar o cara. E aí esse judeu começou a chorar, né? E o cara estava ali pronto para ser executado. Que foi o que ele fez com milhares de judeus. E esse judeu começou a chorar e perguntaram, por que você está chorando desse jeito? Você está lembrando da tua família, dos seus conterrâneos que foram massacrados? Então ele falou, não, eu estou chorando porque se eu fosse alemão, eu faria a mesma coisa que ele.
Se eu tivesse do lado do Hitler, sendo mandado pelo Hitler e toda aquela lavagem cerebral que foi feita, eu teria feito a mesma coisa que ele. Eu sou tão miserável quanto ele que está ali na cadeira ali e vai ser executado. Eu faria igualzinho. Né? Teve vários soldados alemães, inclusive, que alegaram isso quando foram pegos, né? E foram julgados. Eu estava cumprindo ordens. Eu era um soldado, eu era um militar, o cara mandava fazer, eu fazia. Tentaram transferir a responsabilidade, né? Aí foram julgados porque, ó, você é um ser humano que tem consciência, que tem liberdade de escolha. Lógico que se eles dissessem não para o Hitler e se rebelassem, eles iam ser mortos, executados, né? Mas esse argumento de que eu tinha superiores me mandando não funcionou, né? Então, a própria justiça humana fez justiça no sentido assim, cada ser humano responde pelos seus atos. Mas eu falo assim, que a gente às vezes é muito duro com os outros, e aí a gente usa desse expediente, e a gente é muito brando conosco mesmo. A gente pega pesado com os outros, mas aí quando a gente comete os mesmos pecados, a gente quer misericórdia. Que todo mundo entenda a nossa situação, que eu não estava num dia bom, que não sei o quê. Aí nós vamos dar um monte de explicações para o juízo contra nós não ser tão pesado, mas quando é em direção ao outro, é muito pesado. Então tem que tomar cuidado. Cada um vê seus próprios erros e tentar se corrigir. É a primeira coisa, né? E aí quando você vê o erro do outro e precisa de uma correção, junto com isso tem que estar o amor, a misericórdia, né? Não é no caso passar pano, né? Não é você fingir que nada aconteceu, mas um cuidado para não ser muito severo, porque um dia pode ser você naquela situação, porque todos nós somos pecadores, né? Então, beleza. 3. O ser humano distancia-se da lei. Vamos ler aí, gente, então. Vamos continuar formando o nosso pensamento aí. A palavra de Deus funciona como um espelho. Quanto mais olhamos nela, mais vemos como somos. Quando tiramos os olhos da palavra de Deus, passamos a observar mais a vida e o comportamento dos outros. Por isso, quanto menos fixamos os olhos na palavra de Deus, mais os fixamos nos outros, e mais facilidade teremos de nos tornar maledicentes. Falar mal dos outros é uma forma de revelar que estamos olhando um pouco para a Bíblia. Alguém que está com os olhos fixos na palavra será incomodado pelo Espírito Santo por falar mal. Incomodado pelo Espírito Santo por falar mal dos outros, do irmão, porque será lembrado dos mandamentos que condenam essa atitude, e também porque vai encontrar em si mesmo defeitos suficientes para criticar. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esse ponto é muito legal, né? Porque ele está dizendo o quê? Quanto mais eu leio a Bíblia é um espelho, mais eu vou ver os meus defeitos. Menos eu vou estar preocupado com os defeitos do próximo. Quem está o tempo todo agindo com maledicência e olhando o defeito dos outros, está lendo pouco a Bíblia. Em outras palavras, o maledicente é alguém carnal, não é alguém espiritual. Quem é espiritual, quem está cheio do Espírito Santo, quem lê a Bíblia com frequência, quem ora com frequência, está muito mais preocupado em mudar de vida, em se parecer mais com Cristo do que mudar os outros. Certo? É isso que ele está dizendo. Aí esse texto de Lamentações 3,39, é interessante que ele diz isso. Cada um que se queixe dos seus próprios pecados. Cada um que chore, cada um que se aflige pelos seus próprios pecados. Antes de se doer pelo pecado do outro, olhe para o teu coração. Né? Então esse que é o ensinamento aí. Ó. Tito 3,2 nós lemos, né? Nós lemos o 2,3. Ó, Tito 3,2, vamos ver o que está escrito lá, Tito 3,2. Isso. Não calumnie a ninguém. Sejam pacíficos e amáveis, em vós tem sempre verdadeira mansidão.
Isso. Aí está aparecendo o quê? Não calunie, né? Calúnia. Então aqui eu creio que essa palavra já está meio assim, a mentira está junto, né? Em muitas situações de maledicência, a gente aumenta um ponto. Entendeu? Então, exemplo, eu vou falar assim para o Marcos. Ô Marcos, nossa, não sei o que está acontecendo, o Glauber não me cumprimentou. Aí um exemplo, às vezes o Glauber só não me cumprimentou, mas aí o que eu faço com o Marcos? Então, Marcos, é o seguinte, nossa, o Glauber não me cumprimentou e olhou torto para mim. Eu já inventei mais um ponto. Entendeu? A calúnia, a maldade já vem acrescentando algumas coisas. Para quê? Para que o Marcos tenha uma má imagem do Glauber. Aí o Marcos vai falar assim, mas que engraçado, pastor, ele sempre cumprimenta. Aí eu fico bravo com ele. Não, você está cego. Não sei o quê, você não... Aí eu quero, entendeu? Percebe que por trás há uma malícia, né? Nesse caso aqui, né? Por isso que eu grifei aqui mal, né? Há um mal por trás, né? Que é perigoso. E aí, junto com isso daqui, então, ó, a maledicência está muito associada ao orgulho, à carnalidade e uma outra palavrinha também, manipulação. Isso aqui é perigoso. Muito cuidado com isso, esse exemplo que o próprio pastor deu, eu já vi acontecer várias vezes com várias pessoas aqui dentro da igreja. E anos atrás, uma pessoa começou a vir da igreja e aí falou assim, nossa, porque essa pessoa sai, passa por cima da gente, não fala pra gente, chega e tal, né? E não sei, eu fiquei assim, porque comigo a pessoa falava. E até o pastor falou assim, nossa, eu estava na porta, a pessoa passou, quase pisou no meu pé e falou comigo, né? E depois eu fui conversando com essa pessoa, e a pessoa estava passando um momento super difícil, estava vivendo uma depressão, estava, então por isso a importância da gente tomar cuidado. Às vezes tomando medicamento forte, né? A pessoa estava, na verdade, precisando de ajuda. Só que a defesa dessa pessoa era pegar. Então, chegava, ninguém embora, chegava, entendeu? Por isso que nós somos péssimos juízes, porque a gente vai julgar com critérios errados e sem a profundidade que Deus julga, né? Aí é um problema. Porque nós não conhecemos o coração, a vida e O melhor jeito é ficar quieto. E se tiver com raiva, vai orar. sim. Porque sempre vai, às vezes, pode acontecer numa dessas daí, nem toda essa questão de não olhar para os outros, às vezes tem gente que faz isso de orgulho, né, para provocar o outro. Sim. Então, se a gente conseguir ficar quieto e depender de Deus, você evita, porque uma hora E mesmo que se a pessoa fizer isso, eu creio, por orgulho, por soberba, se você orar por ela, você quebra isso. Às vezes orar e às vezes você tem a iniciativa de falar assim, pô, tô vendo que essa pessoa é meio seriona, é meio tal. De você tentar, porque a Bíblia não fala, no que depender de você, de vós, tem a paz. Então, às vezes, um movimento que você faz em direção ao outro, quebra isso. Um movimento de carinho, de amor, de atenção, quebra isso e a pessoa fica diferente com você, muda. Né? Então, a questão, pastor, é que não dá para generalizar tudo de um jeito. sim. Se a gente conseguir na maturidade, ainda que não seja aquela top sonhada, mas uma boa, a gente evita muitas coisas na vida. Sim. A Bíblia, Provérbios, fala, né, que até o touro, quando fica calado, é tido por sábio. Então, se a gente se calar e deixar passar aquele momento ali de pressão... Esse é um problema nosso também. A gente acha que tudo que a gente vê, a gente tem que falar. Não tem. Nem num casamento, não é tudo que você vê no outro que às vezes você vai ter que falar. Tem hora que você fica quieto. Está bravo lá com o marido ou com a esposa e fala assim, nossa, deixa eu ficar quieto, vou orar só, porque a pessoa vai piorar se eu falar, entendeu? Porque aí, se eu falar, vai falar que eu estou acusando, que não sei o quê, né? Então tem hora que é melhor você deixar passar aquele momento, fica quieto, engole o sapo, e aí depois passou, né? As coisas vão se ajeitando. A pessoa mesmo vem falar, já aconteceu isso, se desculpa. Nem falou nada para ela, aguentou aquele momento, ela veio Exatamente. e gostou da tua atitude. Exatamente.
Então, ó, a gente está vendo algumas coisas aqui, tá? Que estão caminhando junto aí com a maledicência. Aí o ponto 2, o que ele vai falar? Que alguém que vive nisso está trabalhando para o diabo. Porque quem é o acusador? Quem é o caluniador? Né? Quem é aquele que joga um contra o outro? É o diabo que faz isso. O diabo é o adversário, Satanás é o adversário. Então, ele vai falar no ponto 2 assim: associação com o serviço do diabo. A maledicência é se associar ao serviço do diabo. Então, olha lá, o nome diabo significa caluniador. Aí eu coloquei outros significados: opositor, acusador. E Satanás significa adversário, tá? É tudo quase que a mesma coisa, né? Então, olha, o nome diabo significa caluniador. Falar mal de alguém é falar contra tal pessoa. Aquele que fala para diminuir ou rebaixar alguém, o faz com a intenção de denegrir sua moral e imagem. Tá vendo? Então o autor da revista já está falando que normalmente a intenção é o quê? É quebrar com o outro mesmo. Entendeu? Daí vem o termo maledicente. É aquele que se detém nos defeitos do outro, que degrada, rebaixa ou difama. Mesmo quando todos veem qualidades, presta atenção nessa frase, mesmo quando todos veem qualidades, o maledicente procura encontrar as falhas. Então está todo mundo vendo que o Samuel é uma bênção. De 100 pessoas, 90 está vendo, cara, tem um monte de qualidade. O maledicente vai ficar caçando os defeitos de Samuel e vai tentar espalhar para os outros. Gente, não é tudo isso não, gente. Mas você já viu isso que Samuel faz? Você já viu essa postura? A pessoa tenta denegrir, né? Difamar, desconstruir a outra pessoa. Então isso é sério. Quando alguém vier falar mal de outro para você, é o que você vê? É assim com você? Ou é só com o outro? Se é só com o outro tem que resolver. Essa pessoa que se resolva e tire as suas dúvidas. Então não é errado a gente como cristão, por exemplo, eu pegar e falar: Elisângela, pode esperar um pouquinho, queria conversar com você? Tá bom. Pô, aí a gente vai conversar. Eu não fiquei falando dela para um monte de gente. Aí eu falo: Elisângela, é impressão minha ou você está com alguma coisa comigo? Tem algum problema comigo? Você está chateado? Tal, aí vamos lavar a roupa suja. Entendeu? Não tem nada, não sei o que, bababá. Tá tudo em ordem, tal, perdoou, beleza. Ou eu estou chateado por causa disso. Não seria o melhor você falar com a pessoa e não ficar para todo mundo semeando isso, né, para que todo mundo comece a olhar desconfiado para ela, né? Todo mundo começa a olhar assim meio pé atrás. Então é isso. Vamos continuar então aí. Tais qualificações negativas são atribuídas ao diabo. Em Apocalipse 12:10, o diabo é o acusador dos irmãos. Estou na revista aí, tá? Na terceira linha de baixo para cima. Então, Apocalipse 12:10 diz que o diabo é o acusador dos irmãos. Então, ficar acusando o tempo todo os irmãos está fazendo o papel do diabo. Certo? Em 1 Timóteo 5,14, o diabo é o adversário maledicente. Em Apocalipse 13:6, o diabo é o difamador do nome de Deus e do seu tabernáculo. Então, por exemplo, uma das coisas que o diabo faz, falar mal de Deus para os homens. Presta atenção nisso. Então, o que o diabo sopra no nosso ouvido? Deus não te ama não, está falando mal de Deus. Deus é fiel com você? Sério mesmo? Mas te deixou passar por isso? Então, o diabo, ele fala mal de Deus para nós. Olha que coisa doida. O que ele fez com Eva? Eva, sério mesmo que você não pode comer do fruto? Imagina, pode comer, Deus sabe que do dia que você comer, Deus, mais ou menos assim, a conversa do diabo com Eva era assim: Deus está com medo, Deus não sabe o que ele está falando, não vai morrer não, pode comer que não. Ele falou que vai morrer, não vai morrer não. Então ele fez uma má fama de Deus, ele fez uma má imagem de Deus, ele fez Eva desconfiar do caráter de Deus, e Eva foi lá e desobedeceu. Percebe? Então esse é um papel que o diabo faz. Olhando esse texto que você está citando aí, você imagina se Eva, né, caiu no pecado, sendo assim, desconfiou de quem? De Deus.
Quer dizer, Deus é perfeito, se for agora pouco, que a gente, o maledicente, acha um defeito. Eva viu um defeito, ninguém não tem defeito. Agora o perigo da gente ouvir um maledicente, ficar dando ouvido, a gente facilmente vai criar uma opinião que não é verdadeira também, às vezes, acerca da pessoa que o maledicente está falando. E isso daí é uma coisa que envenena, por isso que a Bíblia fala Envenena. ter cuidado com isso, porque senão a gente é tendencioso, às vezes gosta do cara com maledicente, também acho. Não, é perigoso. É um negócio que a gente está olhando, realmente sutil, é perigoso, né? E pode terminar muito mal mesmo. Então olha lá, o diabo fala mal de Deus aos homens. Quem pode ler para a gente esse ponto aí? Vemos que Satanás levou Eva a desconfiar de Deus através de um diálogo carregado de maledicência. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Deus sabe que no dia em que comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus seria conhecedores do bem e do mal. Satanás incitou que Deus estava escondendo algo de bom, que ele era egoísta. Toda boa impressão que Eva possuía a respeito de Deus foi substituída por má impressão ao ser lembrada pela serpente que ele a proibiu de comer da árvore que estava no meio do jardim. Assim, aos olhos de Eva, Satanás conseguiu diminuir a boa fama e o bom nome de Deus. Isto é maledicência. Ai, que doido. O diabo fez Eva desconfiar do caráter de Deus. Agora vamos falar entre nós. Alguém pode ser alguém sério, crente, de caráter e tem defeitos. Não é como Deus que não tem defeito. Perfeito, né? Então o maledicente, ele faz questão de exaltar esses defeitos. Colocar assim no holofote, entendeu? Colocar no outdoor os defeitos. Só que essa pessoa tem um monte de qualidades. O maledicente nunca vai falar das qualidades. Vai mandar ver nos defeitos. Percebe? Então, ó, o diabo ele fala mal de Deus aos homens e o diabo fala mal dos homens a Deus. Foi o que ele tentou fazer com Jó. Certo? Então, Deus está falando, Jó é justo. Jó é um homem íntegro. Aí o diabo tentou, Deus em que sentido? Também você dá tudo para ele. Mexe com ele para você ver se ele não blasfema na tua cara, na tua face. Então o diabo foi falar mal de Jó para Deus. Olha a ousadia dele. Ele fala mal de Deus, ele fala mal para os homens, né? De Deus, fala mal de Deus para os homens e ele fala mal dos homens também para Deus. Ele vai lá acusar. Né? Então imagina essa cena, o diabo chegando, batendo lá, né? Para conversar com Deus e falar: então Deus, o senhor está abençoando lá o fulano lá na igreja, mas tem umas acusações contra ele. Semana passada lá ele deu uma escorregada, entrou num site pornográfico. Outro dia lá ele gritou meio alto pro filho. O diabo ele vem como um acusador. Ele vai diante de Deus falando: os defeitos dele é isso, isso, isso. Como é que o senhor continua abençoando? Aí imagina a resposta de Deus: aos meus olhos é justo, porque meu filho pagou a conta. Meu filho derramou o sangue dele, ele crê no sacrifício. É salvo pela graça. Como que você vai vir? Você vai vir acusar o meu filho por advogado de defesa? É louco isso, né? O diabo vai diante do advogado de defesa nosso nos acusar. Tá doido, né? Isso aí como Deus não dá um fim, né? Vai ter um fim, né? Não, mas assim, se você estiver em Deus e acusar Deus que está fazendo bem, e vice-versa, né? Tá fazendo Sim. assim, para Deus, cara, que loucura, né? Assim, é fora do... É o poder, né, que Deus tem para resolver o negócio no tempo que a gente gostaria, né? Mas há todo um processo, um propósito aí. A gente vê pela Bíblia que vai ter um fim a tudo isso, né? Que o acusador dos irmãos vai ser lançado fora e tal, e que vai acabar tudo isso daí que a gente vê que tem a ver com o pecado, né? Com a queda, mas ainda não chegou. Ainda não chegou esse dia. Então a gente tem que lidar ainda com essas coisas, né? Então, vamos lá e vamos ver aí o caso de Jó. No livro de Jó, vemos o episódio onde o próprio Deus, que é santo e tem um padrão santo, reconhece as virtudes de Jó.
Aí Deus falou para Satanás, né? Parece assim uma provocação. Viste o meu servo Jó? Tem olhado para ele? Que homem, né? Uma vez eu estava pregando sobre Jó aqui e eu brinquei, né? Que quando a Vitória era bem pequenininha, eu passei assim na sala uma vez, ela olhou assim e falou assim, que homem! Ah, ganhou o dia. Aí eu brinquei na pregação, eu falei assim, tadinho, né? A criança não tinha discernimento, né? E falou isso, né? Agora, Jó era isso, Jó entrava, que homem, os filhos, todo mundo que convivia com ele, o próprio Deus está falando, esse é o cara, justo, íntegro. Para Deus falar isso para o diabo, tá vendo, meu servo? É como se Deus pegasse assim Jó como um troféu, né? Esfregasse assim, né? E aí o diabo tenta colocar em dúvida isso. Jó viveu dentro da época de Abraão, não foi? Era conterrâneo, né? Era mais ou menos na mesma época. O livro também, né? É super antigo, né? Como é que pode, né? Não se encontra, né? E olha que doido também, como que pode um homem ser tão justo e íntegro tal, sem ter a Bíblia na mão, né? Assim, sem ter o Novo Testamento, sem ter a intimidade que ele tinha com Deus lá naquele tempo, que ele não tinha acesso a toda essa revelação que a gente tem hoje. Quer dizer, Deus, se não quisesse escolher Abraão, tinha um candidato bom. Tinha, excelente. Tinha, com certeza. Tinha Noé também, né? Tinha vários homens, tinha vários. Na verdade, a gente olha assim e vê que sempre são minoria, né? Que nem o caso de Noé, olhou para a terra inteira, só tem Noé, só sobra ele só. Não tem mais nenhum justo. Tanto é que o dilúvio levou todo mundo, né? Então, isso dá para ver também que o padrão de Deus é alto. Então, um Deus santo, que tem um padrão alto, para ele falar bem de nós, aí é porque nós estamos bem mesmo. Tipo, ele está dando testemunho ao nosso respeito, né? Então, vamos lá. Porém, Satanás, perito em denegrir a imagem de alguém, argumenta lançando questões que põem em dúvida o caráter de Jó. Porventura, Jó debalde teme a Deus? Então, o diabo está dizendo isso para Deus, ó. Será que ele teme mesmo ao seu nome? Também, pô, você deu um monte de filho, deu dinheiro, deu saúde. O cara é respeitado na cidade. Mexe com essas coisas para você vai ver. Se ele é tudo isso que o Senhor está falando. Né? Acaso não cercaste com sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra a tua face. Então o diabo fez essa aposta. Mexe na saúde dele, mexe na família dele, tira os bens dele, você vai ver se ele é tudo isso que você está falando. E o diabo foi mexendo, e Jó continuou firmão. Encardido, bicho é encardido. E aí continuou, né? Então, a maledicência é uma especialidade do diabo, certo? Ele se destina a encontrar defeitos até naqueles em que o próprio Deus vê qualidades. Não é à toa que recebe o título de acusador dos irmãos. E para terminar aí, gente, aí nós vamos no 4. Depois vai faltar o ponto 3, tá? Eu estou no 4 dentro do 2. Que o diabo é a essência da maledicência. O diabo é pura maledicência, pura acusação, engano, calúnia. Tá? O maledicente não precisa necessariamente encontrar um mal em alguém. Questionar a bondade, a idoneidade do próximo já é maledicência. O que ele não percebe é que o maior mal está em si próprio. Paulo fala em 1 Timóteo 5,14: não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Está lá em 1 Timóteo 5,14, está vendo? Ele está dizendo o quê? Não dá espaço para o diabo para que ele encontre uma ocasião favorável à maledicência. Mesmo uma pessoa de bom procedimento pode ser vítima do maledicente. Pedro desafia seus leitores a estar preparados contra aqueles que difamam o bom procedimento. 1 Pedro 3,16. Vamos ler esse 1 Pedro 3,16? Aí a gente termina. Então, qual é o destaque aqui nesse ponto? Que a maledicência é especialidade do diabo. Acusar, difamar, denegrir, espalhar é
especialidade do diabo. O diabo gosta disso. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Isso. Então eu coloquei aqui, eu gostei desse texto, porque esse texto mostra assim, como que eu venço alguém que está falando mal de mim? Com o meu bom procedimento, com o meu bom testemunho. Então mesmo eu me comportando bem, tendo um bom testemunho, vão falar mal de mim. Pronto. Não falavam mal de Jesus? Vão falar. Então, lembra da aula passada, nós falamos sobre conflitos. Tem gente que quer brigar com a gente sem a gente ter dado motivo. Não gosta da gente, por N motivos, não gosta. Às vezes é a coisa espiritual, às vezes é inveja, às vezes é seja lá o que for. A pessoa não gosta de você. Até fala, né? O que o mundo fala, não bati com o santo dele, né? Alguma coisa assim. Comprou briga com você, declarou guerra, sem você estar fazendo nada. Eu vou continuar com o meu testemunho, com a minha vida, eu vou seguir o meu caminho, para que essa pessoa, quem sabe, um dia fique envergonhada de estar usando dessa arma contra alguém que está caminhando bem. Caminhando bem, certo? Então Pedro fala isso, olha, mansidão, mantenha seu bom testemunho, seu bom procedimento, para que aqueles que falam mal de vocês fiquem envergonhados. Essa é uma das armas, além da oração, né, que a gente já falou. Talvez você dá um passo, né, uma iniciativa em relação a fazer algo bom para a pessoa, para ver se quebra isso, né, quebra essa situação com você. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Você fez tudo que você podia, mas a pessoa não quer acerto, a pessoa não quer tua amizade, não quer conviver, aí é aquilo, cada um segue o seu caminho, né? Porque aí também você vai ter que proteger o teu coração, se guardar, tem situações que você vai ter que se afastar também, evitar, né? Então a Bíblia fala, evite controvérsias, né? Tem situações para a gente fugir do mal, então tem situações que eu vou procurar evitar para até resguardar o meu testemunho também, né? Então é isso, certo? Então paramos aqui, ó, faz uma flechinha aqui, paramos nesse 3 aqui, né? Eu queria tudo já. É? Não aguentou, leu tudo? Maledicência, então, caminha junto com orgulho, carnalidade, manipulação e maldade, né? Muitas vezes. E outras coisinhas que a gente vai falar depois na próxima, e aí vamos tentar entrar nessa situação do quando a gente pode falar, como falar, sem que isso seja maledicência. Que foi a pergunta do Marcos aí no começo, né? Quando que a gente pode realmente dizer, ó, cuidado com esse irmão aí, fulano de tal, que tem esse nome, é perigoso. Eu acho que tem que aprender a se melhorar. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Depois que dar a informação. Se não tiver informação, você acaba Primeiro esgote as possibilidades, né? Eu acho que uma coisa sábia é isso. Orar antes, pensar muito bem antes e procurar entender, esgotar as possibilidades que eu falo assim. Isso muitas vezes você vai ter que fazer conversando com a pessoa mesmo, que está tendo problema, né? Vai ter que ter uma conversa para tentar perceber as intenções e o coração, e aí tentar resolver da melhor maneira possível. Agora, agiu com precipitação, depois pode passar vergonha. Falou antes de saber, de passar por todo esse processo aí, de passar por essas peneiras. investigar antes, né? Aí fica ruim, né? Investir para não cair da cara. Que nem hoje eu encontrei uma pessoa que vinha aqui na igreja, não vem mais. Encontrei ela na academia e eu estava junto com a Vitória. E a Vitória tá bonita, tá alta, tal, né? E eu abracei a Vitória ali e tal. Aí eu olhei assim, eu vi que a pessoa deu uma olhada assim. Eu pensei comigo, eu falei, esse cara deve estar achando que eu tenho uma amante. Que eu tô com uma namoradinha nova, né? Aí o cara olhou meio assim, ô pastor, tudo bem e tal, ficou meio olhando assim pra Vitória.
Aí ele falou assim, ela é aquela menina pequenininha? Eu falei, é minha filha, tá grande, né, tal. Mas assim, sabe quando na hora você sente que o cara olhou meio assim, tipo, que o pastor tá com essa mocinha, entendeu? Aí eu falei, é minha filha, Vitória, nossa, Vitória, tudo bom, não sei o quê, né? Mas percebe, estou dando um exemplo, vamos dizer que ele pensou alguma coisa. Já pensou, por exemplo, se ali na hora ele só me cumprimenta, fica quieto, né, e tal, e sai lá para o Brasil inteiro, o pastor estava com uma loira lá na academia, não sei o quê. Percebe? Então assim, quer dizer, né, se acontece, né, uma coisa assim, se chegasse em mim eu ia dar risada, né? Eu ia falar, Jesus amado, como as pessoas são, né? Sem sabedoria, porque primeiro avalia, né, a situação antes de você falar alguma coisa, né? Mas é isso, gente. Vamos orar então? Terminamos por hoje. Semana que vem a gente continua. Semana que vem ainda é um mês de... Semana que vem, primeiro é feriado, tem? Não, verdade. Semana que vem é o dia do Jovem Avivalista, né? Que nós vamos para Porto Ferreira. É. E depois no outro já é louvor e oração. Mas não vai ter semana que vem, então? Não, nós vamos para Porto Ferreira. Dia 1º de maio, semana que vem, não é? Não, foi bom até tocar no assunto aí, então ninguém apareça aqui, né? Só apareça quem vai para Porto Ferreira. Tá bom, gente? Quem quer orar aí para a gente terminar? Agradecendo aí. Deus, obrigado, Senhor, por mais uma noite aqui nesse estudo. Amém. Obrigado, Senhor, por cada vida que é cristã. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor coloca no nosso coração. Amém. Que possamos, Senhor, colocar em prática. Amém, Jesus. Ser realmente, Senhor, vigilantes em tudo aquilo que vamos fazer, Senhor. Amém. Aquilo que vamos ouvir também. Que nós tenhamos o discernimento da Tua palavra, Senhor. E saibamos fazer aquilo que é o melhor do Teu coração. Amém. Obrigado por tudo, obrigado pelo pastor que foi fazer tudo. Abençoa, Senhor, conduza para nossas casas, com proteção, segurança. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe, bom descanso.